Dá-me tuas asas, me ensine a voar, cruzar os horizontes, vencer montes e mares, com a luz do saber, pela vontade de amar. Com tua força tamanha, ó urso, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó tartaruga, que o totem está a sustentar. Dá-me a certeza de um dia poder chegar a ver-te nas asas da águia, a força do urso em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que está dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, em favor de todos nós. Em favor de todos nós. Muito bem, meus irmãos, é com imenso prazer que nós estamos reunidos hoje mais uma vez, colocando ao favor, né? Mais uma vez a tecnologia, esse evento tão fundamental nas nossas vidas, e nesses tempos é capaz de nos unir, não é? Nós agradecemos desde já a presença de cada um de vocês, também a Cristina, que hoje vai fazer para a gente um estudo cujo tema é a cura da sogra de Pedro, que está em Mateus, capítulo 8, versículos 14 e 15. Como a gente é de conhecimento de todos, para que a palestra fique cada vez mais dinâmica, a gente pede que as perguntas, os questionamentos, sejam feitos através do chat. E assim, a expositora, aos últimos minutos, vai disponibilizar para a gente esse bate-papo, esses outros esclarecimentos necessários, não é? Então, vamos dar início mais uma vez à nossa noite de estudo, com a graça de nosso Pai, de Deus de amor e bondade, ao Cristo Jesus, Irmã Maria, irmã de Jesus, aos nossos mentores, aos Espíritos de luz que colaboram conosco diariamente para o nosso crescimento. Rogamos a Deus que as nossas melhores intenções alcancem a todos os irmãos necessitados de amparo, aos amigos, aos irmãos que representam suas famílias, que alcancem o lenitivo necessário, aos nossos irmãos que passam pela experiência do desencarne, aos nossos aos nossos estudantes que estão nos hospitais, em situação de luto, nas casas de recuperação, enfim, a todos os irmãos, todos os de plateia que rogam que a fé, a esperança, que a luz os protege, os amparar sempre, Jesus, hoje, agora e sempre. E sempre. Bem, Cristina, pode ficar com vontade. Boa noite a todos. O áudio está bom para vocês? Porque aqui eu estava ouvindo bastante picada a sua fala, viu, Leandro? Não sei se é a internet. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo você bem. Então, tá ok. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no meio de nós. Eu vou me apresentar, né? Meu nome é Cristina. Eu sou mulher, negra, de pele clara, cabelo castanho, cacheado, uso óculos de grau, visto uma roupa estampada, estou falando com vocês em uma sala com parede branca, ok? Então, agora que eu já me apresentei, nós vamos passar ao estudo da noite de hoje, que é baseado no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 8, versículos 14 e 15, e que traz para a gente
E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre, e tocou-lhe a mão, e a febre a deixou. Levantou-se e serviu-os, né? Então, nessa passagem do Evangelho de Jesus, nós estamos vendo a referência de que Jesus entra na casa de Pedro, como a nos dizer que ele também entra na nossa casa. E entrando na casa de Pedro, ele encontra a sogra de Pedro acamada. Não é assim que muitas vezes nós estamos deitados, acamados sobre a cama de enfermidades, sobre a cama de preocupações, sobre a cama de desavenças, né? Sobre a cama de vaidades e orgulhos. Não é assim que tantas vezes, quando Jesus adentra a nossa casa, ele vai nos encontrar? Então, não só estamos acamados, como estamos com febre, né? Estamos ardendo em expectativas, preocupados com o dia de amanhã, com coisas que nós nem sequer sabemos se acontecerão ou não. E Jesus toca a mão da sogra de Pedro, como ele também toca a nossa mão, quando nos encontramos nessas situações. E a febre deixou a sogra de Pedro, como também nos deixa quando Jesus nos toca. E nesse instante, a sogra de Pedro levantou-se e serviu-os. Olha só. Então, quando nós somos tocados pelo Cristo, quando a palavra dele chega em nosso socorro, para nos dar o equilíbrio outra vez, para nos trazer a harmonia, a paz, nós precisamos nos levantar, nós precisamos agir, fazer algo e servir o Cristo. E como que nós servimos a Jesus? Como que Jesus nos ensinou que devemos servi-lo? Através da parábola do bom samaritano, através das parábolas da mulher cananita, da mulher adúltera, não é? E de tantos e tantos outros ensinos que Jesus trouxe para a gente, mas principalmente quando ele nos fala: vinde, amados de meu Pai, porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Estava com frio e me vestiste. Estava doente e foste ver-me. Estive na prisão e foste visitar-me. Então, é agindo assim que estaremos servindo ao Senhor. Ensina-nos Neio Lúcio e Chico Xavier, no livro Jesus no Lar, na lição número 1 deste livro, que se intitula Culto Cristão no Lar. Não é por acaso que o livro que tem por nome Jesus no Lar tem por primeira lição Culto Cristão no Lar. Então, nessa história, Neio Lúcio vai nos contar que neste instante dessa passagem evangélica da cura da sogra de Pedro, o firmamento estava povoado de estrelas e uma claridade prateada banhava toda a comunidade do lago de Cafarnaum. E Jesus, como se pressentisse a necessidade de trabalhar e ensinar a nós mesmos, dirige-se para a casa de Pedro, onde ele estava instalado provisoriamente. E aí, chegando lá, Jesus percebe que estava acontecendo uma conversação que havia se tornado improdutiva e menos edificante. Quantas vezes o nosso lar não está assim? Alguém expressa uma ideia e outros se juntam a essa ideia.
E muitas vezes com comentários que não são edificantes, com comentários que não são construtivos, e muitas vezes com aquilo que é improdutivo, impróprio para um lar. Quantas vezes estamos à busca das ilusões do mundo, através dos canais da internet, como Jesus nos recordando que larga é a porta que leva à perdição, e estreita aquela que leva à vitória, ao caminho do reino do céu. Porque o mundo vai nos enviar milhares de convites, mas a escolha mora em nós. Nós somos senhores de aceitar esses convites ou de recusá-los. Então, Jesus, penetrando a casa de Pedro, percebeu essa conversação improdutiva e menos edificante. E aí, Jesus, desejando dar um novo rumo àquela conversa, pergunta para Pedro: Pedro, o que o pescador faz ao final do dia? E Pedro responde para o Senhor: Senhor, certamente que ele vai selecionar os melhores frutos da sua pescaria para levar ao mercado. Ninguém quer comprar resíduos de pesca. Jesus, então, observando a resposta dele, volta a perguntar: e o oleiro, Pedro? Que faz o oleiro ao final de cada dia e durante o seu dia de trabalho para cumprir o seu objetivo? E Pedro, pensando alguns instantes, responde para o Senhor: o oleiro vai modelar o barro. Sem isso, ele não consegue alcançar o seu objetivo de dar forma aos vasilhames e aos jarros. E o Senhor, observando a resposta de Pedro, volta a perguntar: e o carpinteiro, Pedro? Como procede o carpinteiro para alcançar o seu objetivo? E aí Pedro responde para Jesus solicitamente: Senhor, ele pegará a madeira, usará o enxó e o serrote, o formão e o martelo. Sem isso, ele não conseguirá modelar a peça bruta de madeira. Jesus, então, para alguns instantes, dando para Pedro e os seus familiares a oportunidade de meditar, e volta a falar: o nosso lar é o berço doméstico. Ele é a nossa primeira escola e o nosso primeiro templo. Então, é no lar que aprendemos as primeiras lições da vida, e é no lar que nos encontramos pela primeira vez na encarnação com Deus. O nosso lar exporta caracteres para a vida, Jesus segue falando. Se o pescador precisa selecionar os frutos da sua pescaria, se o oleiro precisa ter o cuidado para modelar o barro, se o carpinteiro precisa se dedicar à modelagem da peça bruta, Pedro, como esperar uma comunidade segura sem um lar que se aperfeiçoe? A paz do mundo começa com a paz dos lares. Se não conseguimos ter paz entre as quatro paredes da nossa casa, como esperar a harmonia das nações? E Jesus, imprimindo uma nova claridade às ideias daquela família, ensina que a mesa do nosso lar é o lar do nosso pão. Vamos meditar nisso? A mesa do nosso lar
é o lar do nosso pão. Recebemos do Senhor todos os dias o pão de cada dia. Por que então não instalar ao redor dessa mesa a sementeira de felicidade e de paz através da conversação e do pensamento? Então fica essa pergunta para a nossa meditação. Por que não instalarmos ao redor da mesa da nossa casa a conversação e o pensamento edificante? Muitos lares ainda não realizam o culto cristão no lar, porque não compreendem a importância incomensurável desse procedimento. Nós nos relacionamos uns com os outros. Na nossa vida de atribulações e preocupações, atraímos companhias menos elevadas, que muitas vezes adentram conosco o nosso lar, vindo de lugares menos, vamos dizer assim, equilibrados onde estivemos. E essas companhias permanecem lá. Quando nós realizamos o culto cristão no lar, e o que é o culto cristão no lar? É uma escolha que nós fazemos de um dia e hora certo durante a semana. Então, se nós, por exemplo, escolhemos segunda-feira, 20 da noite, toda segunda, às 20 horas, nós vamos nos sentar em nosso lar com os nossos familiares para estudar o Evangelho de Jesus. E ali nós vamos começar esse culto fazendo uma prece, pedindo a presença do Senhor em nosso lar. Vamos estudar o seu Evangelho como fizemos hoje. Pegamos um pedacinho, marcamos onde paramos para continuar na próxima semana. Depois que nós tivermos meditado nos ensinos de Jesus, nós vamos fazer aquilo que a gente chama de prece de irradiação, onde nós vamos conversar com o Senhor sobre os nossos problemas. Nós vamos depositar as nossas dificuldades nas mãos dele. Vamos pedir por aqueles necessitados que nós conhecemos. E vamos abençoar a água, principalmente aquela que vai ser colocada sobre a mesa para que a gente possa beber, porque a espiritualidade amiga estará presente e colocará naquela água o medicamento necessário a cada um. E nós vamos tomar aquela água e logo em seguida nós pegamos um livro de mensagens edificantes. Para quem é espírita e tem em casa, pode ser o Palavras de Vida Eterna, o Vinha de Luz, o Fonte Viva, o Pão Nosso. Pode ser um Minuto de Sabedoria, não tem problema, desde que seja um livro de mensagens edificantes. E vamos abrir ao acaso, aleatoriamente, porque o acaso não existe. E naquele instante, a espiritualidade amiga nos ajudará a abrir o livro para receber a mensagem que estamos necessitando. Lemos aquela mensagem, fechamos o livro, fazemos a nossa prece de gratidão a Deus e encerramos o culto. Isso não precisa durar mais do que 30 minutos. De 20 a 30 minutos, uma vez por semana. Quando nós desenvolvemos esse hábito, tudo em nossa casa melhora. As portas se abrem, os problemas como que desaparecem, ou diminuem de intensidade, e nós nos enchemos de uma vida nova. Por isso, o culto no lar é a primeira lição do livro Jesus no Lar, trazido por Neio Lúcio e Chico Xavier para todos nós. Bem? Então, prosseguindo aqui nas nossas meditações, nós podemos perguntar: o que é a doença?
Porque aqui, nessa passagem que nós estamos estudando o momento em que Jesus entra em um lar e encontra alguém doente, não é? Então, o que é a doença? Nós temos 2 tipos de enfermidades. As enfermidades de natureza orgânica, do corpo físico, e as enfermidades de natureza psíquica, que são de origem obsessiva ou mental, né? Então, quando o cérebro adoece, ou quando são enfermidades produzidas pela ação de espíritos perseguidores, ou espíritos sofredores, porque nem sempre um espírito que está nos obsidiando, ele é um perseguidor. Às vezes é um espírito até que nos ama muito, e que acha que pode nos ajudar e que se preocupa conosco. Isso acontece muito quando desencarnam aquelas pessoas apegadas à casa que tem, ao lar que tem, apegadas a alguém, né, a um ser encarnado. E aí, em vez de seguir o seu caminho no plano espiritual, fica ali, naquele lar, no meio daquela família, né, achando que está ajudando. E esse irmão, muitas vezes, embora cheio de boas intenções, ele está precisando de ajuda, ele não está em condições de ajudar ninguém, mas ele não sabe disso. E a presença dele ali junto do encarnado vai sugar as energias vitais daquele encarnado. Daí a pouquinho começam, né, os problemas de depressão, né, de insônias e tantas outras situações. Então, nós temos aí as enfermidades de natureza orgânica e as enfermidades de natureza psíquica. E Allan Kardec, na sua sabedoria, junto aos espíritos que nos ensinam, fala das 2 fontes, ou seja, das 2 origens das nossas enfermidades. Uma que seria as causas da vida presente e a outra que seriam as causas da vida passada. Então, tem muita gente que acha que sofre muito por causa do passado. Ah, eu tenho muita doença, eu tenho muita enfermidade, ou eu tenho um problema, né, incurável por causa do que eu fiz no passado. Mas não é isso que a espiritualidade nos ensina. A espiritualidade nos ensina que a nossa vida em relação aos problemas que nós carregamos é como se fosse um bolo. Sabe aquele bolo quadradinho, compridinho? Que a gente pegaria, então, aquele bolo, né? E dividiria aquele bolo, por exemplo, em 3 pedaços iguais, né? Um pedaço, ele é resultado do nosso passado, dos nossos atos equivocados, das vezes em que nós ferimos a lei divina de amor, nem que nós ferimos o nosso semelhante. E essa lei de ação e reação, que dá cada um conforme as suas obras, vai, então, atrair para o nosso caminho as lições de que precisamos. Então, aí nós poderíamos dizer que esse menor pedaço do bolo, as enfermidades, as lutas que enfrentamos, dizem respeito ao passado. Mas a maior parte do bolo, os 2 pedaços restantes, são resultado de mau uso do livre-arbítrio na vida presente. São as escolhas errôneas que nós fazemos, por não saber domar as nossas paixões, por não sabermos usar o bom senso, por não sabermos equilibrar o uso da nossa liberdade. Então, agora que nós já compreendemos a origem das doenças e o tipo de doenças, vamos buscar aqui a ajuda de André Luiz no livro Entre a Terra e o Céu, lá no capítulo 29, quando ele, né, através de Chico Xavier, traz as palavras do Clarencio, aquele ministro maravilhoso que socorreu André Luiz, né? O Clarencio vai falar assim: como vemos,
na mente reside o comando. A consciência traça o destino. O corpo reflete a alma. Toda agregação de matéria obedece a impulsos do espírito. Nossos pensamentos fabricam as formas de que nos utilizamos na vida. Olha, gente, isso aqui dá um mundo de meditação. Simplificando, aqui está claro que é a nossa mente que comanda. E aquilo que nós temos registrados em nós é que vai formar o corpo de que necessitamos. Então, como isso se dá? Vamos compreender. Digamos que nós estamos no plano espiritual, necessitando nascer. E chegou a hora de nós sermos recebidos por aqueles que aceitaram, tiveram para conosco a caridade infinita de nos acolher como filhos. Sem eles, o que seria de nós? Então, nós estamos no plano espiritual, desejosos de nascer, e chega o momento de nos ligarmos à matéria. Então, nosso espírito é trazido para a nossa futura mãe, que nos recebe, e o nosso corpo espiritual é acoplado ao ventre materno desta mãe, ao corpo perispiritual dela. E vai impregnar aquele óvulo que está caminhando ali para ser fecundado com as nossas vibrações. E aí eu gosto de brincar, né? Que o povo fala que o homem é o sexo forte, mas a mulher só precisa de uma célula, né? O homem já não sei quantos bilhões, não é isso? Então, agora que eu fiz a minha propaganda feminista, vamos continuar aqui com a nossa reflexão. Então, lá está vindo aqueles bilhões, que eu nem lembro mais quantos são, de espermatozoides a caminho daquele óvulo. Qual deles vai adentrar aquele óvulo? Qual deles vai ajudar aquele óvulo na formação do seu DNA? Que nós sabemos que é um mapa com todas as características que aquele corpo físico terá, inclusive com as doenças que ele vai apresentar em determinados períodos da sua existência. Então, o espermatozoide que vai adentrar aquele óvulo é aquele que se afiniza com a vibração daquele óvulo. Então, nós somos herdeiros só de nós mesmos. Os nossos pais não são culpados das doenças hereditárias que nós temos, porque o nosso espírito é capaz de superá-las se ele não tivesse compromisso com elas. Mas se nós nascemos e, vamos dizer assim, apresentamos as doenças hereditárias, é porque este era o nosso compromisso. Por isso, nos ligamos àqueles pais com aquela tendência, ok? Então, o espírito é o construtor do corpo físico, que ele vai utilizar como instrumento de aprendizado na vida. E ele é herdeiro só dele mesmo. Bom, como será que nós estamos nos comportando diante da dor do próximo? Nós vimos que Jesus adentrou a casa de Pedro e viu a sogra dele doente. E nós? Como é que adentramos a nossa casa? Como é que adentramos a casa dos nossos familiares, dos nossos doentes? Será que nós estamos realmente intercedendo pelas pessoas necessitadas? Ou nós estamos nos comportando como pessoas indiferentes ao sofrimento do nosso próximo? Essa é uma pergunta que fica para a nossa meditação. No livro Conduta Espírita, o André Luiz vai nos auxiliar com algumas orientações muito valiosas. Ele vai nos dizer, por exemplo, na lição 22 do livro Conduta Espírita, que chama Perante os Doentes, ele vai nos dizer como nós devemos nos comportar em torno dos doentes.
Então, se nós estamos ao redor de uma pessoa que porta uma enfermidade, né, uma dificuldade orgânica qualquer, a nossa atmosfera deve ser de confiança positiva, através de preces, de vibrações, de palavras de carinho, de fortaleza e de bom ânimo. E ele ainda nos brinda com orientação. O trabalho de recuperação do corpo fundamenta-se na reabilitação do espírito. Então, essa nossa atitude positiva vai contribuir para a melhora daquele doente. Mesmo que nós estejamos profundamente ligados pelo coração a esse irmão ou irmã enfermo, não devemos nos deixar abater diante das enfermidades, mas devemos apresentar a esses nossos irmãos a elevação do sentimento e da fé, fugindo de exclamações de pena ou de tristeza. E mais uma vez, André Luiz nos ensina que o desespero é um fogo invisível que não devemos alimentar. Falar sempre que necessário sobre a importância do papel da dor no nosso caminho, sem lamentações infelizes, brindando novamente a resignação nasce da confiança. Em nenhuma circunstância garantirá a cura do doente ou marcar prazo para que aquele doente se recupere. Mesmo que nós estejamos tratando aquele doente espiritualmente, principalmente quando se trata dos obsidiados, sob pena de nós cairmos na leviandade. E André Luiz nos dá a orientação segura. Antes de tudo, vige a vontade sábia do Pai Excelso. É a vontade de Deus que vai se manifestar sempre. A hora da morte é a hora de Deus. A hora da cura é a hora de Deus. Nenhum de nós tem esse poder de alterar a vontade divina. Dar atenção e carinho aos corações angustiados e sofredores, sem falar ou agir de forma a humilhar essas pessoas, principalmente se tratando das suas convicções, né? Fugindo de atender às necessidades físicas e morais, de forma que as magoemos. Pelo contrário, nós temos que buscar atender essas necessidades com todos os recursos ao nosso alcance. Necessidades físicas e morais. O que é necessidade física de um doente, né, gente? É ajudar a tomar um banho, é levar para tomar um sol, é trocar uma fralda, é dar um medicamento, é fazer uma companhia, é levar uma palavra amiga, né? É visitar. Fora da caridade não há salvação. E André Luiz completa o ensino. A melhoria eficaz das almas deita raízes na solidariedade perfeita. Devemos procurar com alegria o serviço da nossa própria regeneração, no convívio prolongado com parentes ou companheiros atacados por invalidez, pelo desequilíbrio, pelas enfermidades pertinazes. O que ele falou aqui? Olha só, que temos que procurar o serviço da nossa regeneração, da nossa mudança íntima, do nosso progresso, através do convívio prolongado com esses doentes. E na maioria das vezes, o que as famílias fazem é desejar ficar livre deles o mais rápido possível. Ninguém tem tempo. Ninguém quer visitar um doente. Ninguém quer cuidar dele, ninguém quer atender. Né? Então,
um amigo que já desencarnou, me deu um ensino que eu guardo para o resto da vida. Ele falou que nós somos muito orgulhosos e que nós temos muita coragem quando nós ainda conseguimos ir ao banheiro sozinhos. E o André Luiz arremata: o antídoto do mal é a perseverança no bem. E ele fecha com o ensino do Cristo, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 40. Em verdade vos digo que quando fizeste isso a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Ainda no Conduta Espírita, na lição 26, André Luiz vai nos dar uma orientação preciosa. Cancelar as solicitações incessantes em benefício de si mesmo, centralizando o nosso pensamento na intercessão em favor dos menos felizes. Esquece você um pouco. Esquece um pouco os seus problemas e pensa naqueles que sofrem mais do que você. Quem ora em favor dos outros, ajuda a si próprio. Buscando um pouquinho o Emmanuel para nos orientar, no livro O Consolador, tem uma pergunta preciosa que o Chico levou para o Emmanuel, com uma resposta mais preciosa ainda. Então, Chico perguntou ao Emmanuel como devemos considerar a saúde. E o Emmanuel vai dar a seguinte resposta: para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Então, para nós, a saúde é o corpo físico estar todo em equilíbrio. Mas para os nossos irmãos maiores, mais evoluídos, que nos antecederam no reino de Deus, eles nos ensinam que para eles a saúde é muitas vezes a presença daquela enfermidade que vai conduzir aquele espírito rebelde, aquele filho de Deus que tem passado pelas portas largas tantas vezes, a buscar e não se desviar do caminho de retorno à casa do Pai. O Chico vai fazer uma outra pergunta para o Emmanuel. Ele pergunta se toda moléstia do corpo tem ascendentes espirituais. Ou seja, toda doença que nós manifestamos, a raiz dela está no espírito. Em outras palavras, quem é o doente, o corpo ou o espírito? E o Emmanuel vai responder que o corpo doente reflete o panorama interior do espírito. E a patogenia, a doença, é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico. O que ele quer dizer aqui? Aquilo que está em desequilíbrio na nossa mente vai refletir em desequilíbrio no corpo físico. Vai dizer que é ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. O que ele quis dizer aqui? Que o remédio também está em nós, na nossa mente, na nossa alma. Remédio para cura definitiva. A assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço. Então, o remédio vai atacar a consequência. Ele vai remediar a consequência, mas a raiz, a causa, permanece no espírito. Por isso que, muitas vezes, nós tratamos uma doença num lugar, ela sara ali e aparece em outro. Porque a causa ainda reside em nós.
né? Injeções, comprimidos podem suprimir a dor, mas o mal vai voltar mais tarde. E nós vamos indagar aflitos pelas moléstias incuráveis que a ciência da Terra ainda não conseguiu curar. E o Emmanuel nos responde que a reencarnação em si mesma, nas circunstâncias do mundo envelhecido nos abusos, já representa uma estação de tratamento e de cura. E que há enfermidades da alma tão persistentes que podem reclamar várias estações sucessivas com a mesma intensidade nos processos regeneradores. O que ele quis dizer aqui? Que o fato de estarmos encarnados já é um tratamento para a nossa cura verdadeira. E que há enfermidades da nossa alma que estão tão enraizadas em nós, que vão reclamar várias vidas para que nós consigamos superá-las. Nós vemos, por exemplo, o instante que o mundo vive. Tantos lares sofrendo pelas pessoas que pereceram com a Covid. Tanta gente no mundo sofrendo com os furacões, os terremotos, as enchentes. E pessoas iludidas como se vivessem em um outro planeta que não é este, preocupados em realizar um carnaval. Ninguém aqui está idolatrando a tristeza, mas o respeito, o amparo aos sofredores deveria ser um cuidado especial de cada um de nós. O Chico, na sua grandeza, pergunta para o Emmanuel, se as enfermidades são de origem espiritual, para que então tem medicamentos e cirurgias? Ou seja, de que adianta o remédio e a cirurgia se a raiz da enfermidade está no espírito? Será que adianta, então, tomar o remédio, fazer cirurgia, né? E o Emmanuel vai responder que por muito tempo ainda a humanidade vai precisar da contribuição do clínico, do cirurgião e do farmacêutico, que ele considera missionários do bem coletivo. O homem tratará a saúde do corpo até que aprenda a preservá-la e defendê-la, conservando a preciosa saúde da sua alma. O Chico ainda pergunta para o Emmanuel, nos processos de cura, como compreender a função do passe? E o Emmanuel fala que assim como nós, no momento de uma cirurgia em um hospital, precisamos de uma transfusão de sangue, quando o passe é dado, quando as mãos são impostas sobre nós, não é isso? Nós recebemos também uma transfusão de energias psíquicas. Por isso que o passe ajuda na cura. Por isso que a água fluidificada ajuda na cura. E devem sim ser utilizados por todos. Ok? Então, gente, nós vimos lá, quando Jesus adentrou a casa de Pedro, né? Que ele impôs as mãos sobre a sogra de Pedro. É um passe, né? É uma imposição de mãos. Quando a gente impõe a mão, nós estamos doando uma energia. Se nós estamos em prece, se nós estamos com o coração carregado de coisas boas, ótimo. Aquilo ali vai passar para aquela pessoa, que vai ter mais força para recuperar a saúde. Para concluir a nossa conversa da noite de hoje, eu busquei também do Chico e do irmão X, né, Humberto Campos, no livro Contos e Apólogos, uma história que chama o Bendito Aguilhão. Nessa história, Jesus estava atendendo a pedidos de Simão Pedro. E aí Jesus estava explicando para Pedro, solícito, que a boa nova, a mensagem do Evangelho, tinha por objetivo a vitória da fraternidade.
E aí Jesus fala que o nosso Pai espera que os povos do mundo se aproximem uns dos outros e que a maldade seja esquecida para sempre. Falou também que não é justo que as criaturas se combatam umas às outras, buscando um domínio indébito sobre os patrimônios da vida, sobre os bens da vida material. Porque todos esses patrimônios nós somos apenas usufrutuários temporários. Eles não são nossos. Eles estão sobre a nossa posse até quando Deus quiser. E aí Jesus ainda fala para Pedro que nós devemos operar ações contra a inveja, que ateia o fogo da cobiça, contra a vaidade que improvisa loucura e contra o egoísmo que isola as almas entre si. Gente, inveja é uma coisa tão séria que vocês já pararam para pensar que ela é objetivo de mandamento da lei divina? Né? Quando nos 10 mandamentos, Jesus nos ensina: não cobiceis a casa do vosso próximo, ou servo do vosso próximo, ou seus bois, os seus bens, a sua mulher. Não cobiceis. O que é isso? Inveja. Né? Não invejar o que o outro tem. Às vezes, pessoas passam por sofrimentos enormes, querendo a vida que aquela outra pessoa tem, sem saber a cruz que aquela pessoa carrega. E achando que se tivesse aquela vida, seria feliz. Ninguém é causa da nossa felicidade ou da nossa infelicidade no mundo. A nossa felicidade, a nossa infelicidade só reside em nós mesmos. Ainda nessa história, Jesus continua dizendo para Pedro, convidando Pedro a santificar o verbo, santificar a palavra que sai da nossa boca, falar de uma forma santa, porque essa fala santificada vai antecipar a realização. No pensamento bem conduzido, na prece fervorosa, nós vamos receber energias imprescindíveis para aquela ação que nós queremos desenvolver. A paciência, ao ensinar, vai garantir a semeadura, o êxito daquela semente brotar. A esperança fiel vai nos levar a alcançar esse reino divino em nós. E a nossa palavra, aliada ao amor, vai estabelecer o império da bondade sobre o mundo inteiro. Todo mundo quer um mundo melhor. Precisamos dar o primeiro passo para que esse mundo seja construído. Jesus ainda ensina a Pedro que há sombras e moléstias por toda parte, como se a existência na Terra fosse uma corrente de água viciada, mas que é preciso regenerar a fonte. Porque se nós regeneramos a fonte, a solução aparece. Restaurando o espírito, vamos sublimar a manifestação desse espírito, que é o corpo físico. Aí, Pedro, nas suas dúvidas, fala com Jesus: Senhor, mas o Senhor não concorda que as enfermidades são terríveis flagelos para a pessoa? E se nós curássemos todas as doenças? E se nós proporcionássemos um alívio duradouro para todos aqueles que têm aflição no corpo? O senhor não acredita que assim nós teríamos uma base mais segura para instalar esse reino de Deus na Terra? E aí o Filipe, que estava escutando essa conversa, juntou-se a Pedro. Grande realidade. Não é fácil concentrar ideias no alto, em oração, em prece, prestando atenção nos ensinos, com o sofrimento físico incomodando a gente.
É impossível meditar no Evangelho se a carne está abatida de sofrimento. E os outros companheiros que ali estavam também apoiaram esse plano de proteção. Jesus deixou que a serenidade voltasse a reinar ali naquele ambiente, louvou a piedade de todos aqueles companheiros e comunicou que no dia seguinte ele assim faria. Ele ia curar todos os enfermos antes da pregação do seu evangelho. E com efeito, no dia seguinte, Jesus impôs as suas santas mãos e todos os enfermos ficaram curados. Foram curados de sarna, de cancro, de reumatismo, de paralisia, de cegueira, de obsessões, e todos voltavam alegres na maior felicidade. Mas tão logo a alegria voltava ao olhar deles e a tranquilidade ao corpo, Pedro procurava formular o convite fraterno para o banquete da fraternidade da luz. O mestre vai falar daqui a pouco a respeito da beleza da eternidade, da glória do infinito, do amor e da sabedoria do nosso Pai. Ele vai descortinar para nós horizontes divinos de renovação, vai contar os segredos do céu e vai traçar um luminoso caminho de elevação e aperfeiçoamento na terra. Mas os beneficiados se afastavam depressa, dando frases apressadas de agradecimento e desculpa. Alguns diziam que eram esperados com urgência em casa, e outros que estavam com muita pressa de retomar ocupações diversas. E com a cura da última feridenta, a vasta margem do lago de Cafarnaum tornou-se vazia, estando apenas o mestre e os seus aprendizes. Desagradável silêncio baixou sobre a assembleia. O pescador de Cafarnaum, Pedro, deu a Jesus um significativo olhar de tristeza e desapontamento e falou compassivo: Senhor, não sei o que dizer. E Jesus lhe responde: Pedro, estuda a experiência e aguarda a lição. Aliviemos a dor, mas não nos esqueçamos de que o sofrimento é criação do próprio homem, ajudando-o a esclarecer-se para a vida mais alta. E concluiu: a carne enfermiça é um remédio salvador para o espírito envenenado. Se o bendito, sem o bendito aguilhão da enfermidade, é quase impossível levar o rebanho humano do lodaçal da terra para as culminâncias do paraíso. Então Pedro compreendeu que por isso Jesus ensinava primeiro para curar depois. E Emmanuel nos ensina que é compreensível que o discípulo estude e se enriqueça de energias espirituais, recordando-se que antes do nosso bem permanece o bem dos outros. E que distribuindo este bem no caminho dos outros, o caminho da vida falará por nós a Deus e aos homens, hoje e amanhã. Então, meus irmãos, eu espero, que essas orientações aí trazidas pelos nossos benfeitores espirituais sejam de valia, para que nós possamos ser resignados diante das lutas que enfrentamos e compreender melhor a função da dor na nossa vida. E estou passando aqui a palavra para os nossos irmãos coordenadores da reunião. Bom, aquele que tiver algum questionamento, a gente tem alguns minutinhos aí para aproveitar. A gente pode
Tá. Tá ok, compreendi. Então, meus irmãos, já que ninguém perguntou, né? Então, vamos conversar um pouquinho. Incrivelmente, essa semana mesmo, eu vivenciei um caso de uma parente nossa que estava, assim, desenganada pelos médicos, né? Ela estava internada no hospital, já bastante idosa, e os médicos disseram que ela não tinha mais condições de comer. Mas ela não morria. E aí, o hospital acabou dando alta para ela voltar para casa, mesmo ela estando sem comer. Chegando em casa, ela ficou com o rosto todo feliz quando soube que ia almoçar. Tomou a sopa e já tem alguns dias que está em casa com os familiares alimentando-se, contrariando todas as previsões médicas de que ela não se alimentaria mais e que a família poderia ali se preparar, né, para o fim orgânico daquela vida, né, porque a morte não existe. Quantas vezes nós vemos pessoas que sofrem acidentes terríveis saírem ilesas desses acidentes? Quantas vezes nós vemos pessoas condenadas pela medicina que se levantam para continuar seguindo a vida? E às vezes nós vemos pessoas bondosas que lutam com dores terríveis e olhamos para o lado e pensamos, puxa, e tem uma pessoa ali com tanta maldade e cheia de saúde. Por que que Deus permite isso? Como se Deus fosse o responsável pelas nossas ações. Não existe erro debaixo do teto de Deus. Eu sempre digo isso para vocês. Deus não erra. Então, o Espírito recebe o ensino de que necessita, a lição de que precisa, para caminhar e prosseguir. Nós, quando encontramos uma pessoa muito bondosa, que sofre muito, como diz o Chico Xavier, precisamos reconhecer que muito tínhamos a expiar. E aquela pessoa que aos nossos olhos é uma pessoa maldosa e que nós não compreendemos porque que tem tanta saúde, nós vamos recordar do infinito amor do nosso Pai, que dá àquele filho mais necessitado oportunidades maiores para que ele se modifique. Deus é amor. E ele nos ensina, misericórdia quero e não sacrifício. Deus não quer ninguém sofrendo. Deus não quer ninguém doente. Se uma doença, um sofrimento nos visita e permanece algum tempo na nossa companhia, é porque eles são os portadores do ensino do qual nós necessitamos. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai perguntar para a espiritualidade: quanto tempo dura o sofrimento do culpado? E a espiritualidade responde de uma forma clara: o tempo necessário a que ele se modifique. Nem um segundo a mais. Quando nós aprendemos as lições que a vida está nos trazendo para o nosso próprio bem, para o nosso próprio progresso, para a nossa própria sublimação, a dor deixa de existir, porque ela não tem mais função na nossa vida. Então, nós temos aquela velha história, né? De que uma pessoa andava pelo mundo carregando a sua cruz. Mas ela achou que aquela cruz estava pesada demais. Então ela mandou cortar um pedacinho. E continuou a sua viagem pelo mundo carregando aquela cruz. Continuou achando que estava pesado demais e cortou mais um pedaço. E assim ela foi procedendo, até que no final da sua jornada, aquela cruz só tinha um pedacinho. E ela percebeu que no final daquela jornada ela precisava atravessar um abismo
E aquele abismo só poderia ser transposto com toda a cruz que ela carregava. Ela tem que voltar cada passo que deu e recuperar os pedaços da cruz que ela deixou para trás. Essa história alegórica nos ensina que as lições de amor que o Pai nos envia, mesmo quando estão vestidas da dor, vão nos acompanhar, porque vão nos conduzir ao nosso destino com segurança, sem deixar que nós nos desviemos dele. E essas dores vão servir de ponte para o que nos espera de melhor do outro lado da oportunidade da vida. Então, não fujamos das pessoas doentes, não fujamos da sua companhia. Visitemos os doentes, façamos por eles todo o bem a nosso alcance. A pessoa doente não é responsabilidade de um, não é responsabilidade do outro. No Livro dos Espíritos, na Lei do Trabalho, Kardec perguntando à espiritualidade o que deve fazer o velho que não consegue mais trabalhar para poder sobreviver. E os espíritos vão responder a Kardec que a família deve amparar aquele velho. E que se aquele velho não tem família, a sociedade deve ser a sua família. Então, aquele irmão que está lá na rua, necessitando de ajuda, é a nossa família. Madre Teresa de Calcutá, quando colhia aqueles doentes mal cheirosos, tomados pela lepra, que ninguém conseguia chegar perto, e banhava aqueles doentes com todo o amor, interrogada, ela disse aos repórteres: para mim, quando eu estou dando banho neles, eu estou dando banho no meu Senhor Jesus. Então, que nós possamos ver os nossos doentes com esse mesmo amor. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos, e muito obrigado pela paciência de terem nos ouvido. Nós que agradecemos, Cristina, mais uma vez, o estudo, a disposição maravilhosa, e esse tema que é tão importante para nós, né, com relação a essa reforma íntima que nós devemos fazer. Bom, pessoal, para aqueles que ainda não sabem, nós vamos fazer uma campanha de arrecadação na fraternidade que visa angariar os fundos necessários para uma reforma que ela atende, né, às exigências das autarquias municipais, ou seja, reforma que precisa ser feita para adequação dentro da fraternidade que a legislação exige. Para isso, nós estamos disponibilizando alguns canais para fazer arrecadação de recursos, né, para a gente conseguir fazer isso. A gente já sabe que a obra está andando, já tem grandes mudanças, né, que já aconteceram lá na casa. A gente está cada vez mais, está mais ansioso, né, para voltar a participar das reuniões, então, e a gente sabe que essas mudanças todas vai trazer para a gente muitas melhorias. Eu vou fazer aqui a divulgação do vídeo institucional, e ao final eu vou disponibilizar aqui no mesmo grupo os canais para fazer essas contribuições, tá bom?
bem, meus irmãos? Nós estamos na mais uma de estudos, rogando ao nosso Pai que os estudos que aqui hoje foram disponibilizados sirvam para nós ensinamentos de lições diárias. Nesse instante, vamos dar os nossos pensamentos a Deus em agradecimento por mais uma oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, ao Cristo Jesus que nos ampara diariamente, a Maria, em Cristo e todos os anjos socorristas que trabalham a nosso favor, aos nossos mentores, aos mentores da casa, Ismael, mentor do nosso país, rogando ao Cristo e ao nosso Pai que os representantes de cada família que aqui estão conduzam os objetivos e as boas intenções a todos os nossos irmãos. Agradecemos ao Fernando Menezes, Dr. Bezerra de Menezes, professor Eurípides Barçanufo e tantos outros espíritos abnegados que colaboram conosco para o nosso entendimento, nossa compreensão sobre as nossas vidas. Que o estudo que aqui hoje é disponibilizado possa nos servir de amparo, de auxílio e de guia durante o nosso sono físico. Que a paz, o amor e a luz do Cristo permaneçam conosco hoje e agora e por todo sempre. Que assim seja. A gente se encontra na semana que vem. Agradeço o espaço, Senhor, a todos nós. Obrigado.